Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 92, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Então, esse salmista aqui, né, o salmo fala sobre gratidão, né? Dar graças a Deus por tudo que Ele faz, né? Pela misericórdia, pela bondade, pelo cuidado, né? Pelas bênçãos de Deus nas nossas vidas. E hoje é o último dia do mês, né? Amanhã nós estamos iniciando o mês de maio. E a gente tem motivos para agradecer por esse mês que passou, né? Porque o Senhor cuidou, o Senhor guardou, o Senhor abençoou. Nós estamos aqui hoje reunidos, né? Podendo louvar o nome dele, ouvir a palavra do Senhor, falar do nome do Senhor. E ao mesmo tempo a gente está colocando diante de Deus esse mês que está iniciando, que seja um mês de vitórias, um mês de bênçãos, um mês de alegria, né? Um mês na presença do Senhor. Porque a gente sabe que com o cuidado de Deus, né, nós estamos seguros, nós podemos descansar, nós podemos ficar tranquilos, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Pai, para ouvir a sua palavra, Deus, para glorificar o teu nome, Deus, para engrandecer e bendizer o teu nome, mas também, Deus, para colocar diante de ti as nossas vidas, Senhor, os nossos pedidos, os pedidos dos teus filhos, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nos guarda, um Deus que nos abençoa, um Deus que cuida das nossas vidas, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo esse culto, a oração e o pedido de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha agir em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda seta, todo levante do inimigo, todo desânimo, meu Pai, toda mentira, toda astúcia do inimigo nas nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos dar sabedoria, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é conosco, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é que nos abençoa, que nos dá a vitória, e nós consagramos tudo a Ti, meu Pai, e cremos, Deus, que o poder pertence a Ti, e que o Senhor cuida das nossas vidas, e por isso nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus a doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação.
Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez nós estamos aqui, para glorificar e bendizer o nome do Senhor, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. E hoje nós vamos estar lendo a palavra aqui que está no livro de Isaías, no capítulo 59. O primeiro versículo diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então aqui no livro de Isaías fala que a mão do Senhor certamente não está encolhida e nem os seus ouvidos estão tapados ou surdos para que não possa ouvir a nossa oração. Com certeza a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor ela está sempre estendida para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar. E o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração. E nós vemos na palavra do Senhor as coisas que acontecem através da oração. Lá no livro de Gênesis, quando Abraão saiu da sua terra, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E quando os pastores começaram a discutir por causa de pasto do gado, Abraão o chamou para que ele se separasse. E mandou que ele escolhesse. Ele escolheu as Campinas Verdes do Jordão. E ele foi ficar na região de Gomorra, de Sodoma. E quando o Senhor determinou que aquela região fosse destruída, então Abraão orou ao Senhor pela vida do seu sobrinho. E Deus ouviu e deu ordem para que ele saísse de lá. A mão de Deus não está encolhida e nem os seus ouvidos estão fechados. Quando nós oramos ao Senhor por uma necessidade, porque nós precisamos, com certeza Deus vai nos responder. Quando Moisés saiu do Jordão, ele orou ali no livro de Êxodo, no capítulo 14, quando eles chegaram na beira do mar ali. Ele orou e Deus abriu aquele mar para que eles passassem. E quando eles chegaram no deserto, um dia eles chegaram a Mara, todos com sede, necessitando de água para as pessoas, para o gado, para tudo. E quando chegaram lá, as águas eram amargas. E o povo, como sempre, começou a murmurar. E a murmuração era reclamar de Deus, dizer que Deus tinha os levado ali para morrer, dizer que Deus não estava olhando para eles. Mas Moisés era diferente e ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e o Senhor mostra para ele uma árvore ali e ele joga naquela água e aquela água se torna em água potável. Então os ouvidos de Deus estão abertos à nossa oração. Moisés, em toda a dificuldade, ele orava ao Senhor. Lá no livro de Números, quando Moisés está ali, de repente Miriam e Arão se levantam contra ele, está lá no capítulo 12 do livro de Números. E a fúria de Deus se acende ali naquele lugar. E quando Deus se afasta daquela tenda, Miriam estava leprosa. E mais uma vez Moisés ora ao Senhor e pede misericórdia pela sua irmã que tinha se levantado contra ele.
E o Senhor ouve a oração de Moisés e manda que ele atire do acampamento ali durante tantos dias. E quando ela volta, ela está limpa da lepra. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Ana tinha uma contenda com Peninha, que era a outra esposa do seu marido, e ela não tinha filhos. E ele a consolava que ela não precisava de filho, mas ela não se conformava e ela queria um filho. E lá no livro de 1 Samuel, no 2º capítulo, nós vemos Ana orando. Mas Ana não orou gritando, Ana não orou falando alto, Ana não orou chamando a atenção. A ponto que o sacerdote ali viu que ela só movia os lábios e a teve por embriagada. A ponto de quando ela saiu ali, ele falou para que ela se apartasse do vinho. E ela falou para ele que ela não bebia vinho. Ela falou para ele que estava orando e ele pediu ao Senhor que concedesse a ela ali o pedido da sua oração. E Ana concebeu e teve um filho e o levou para entregar para Deus, porque ela tinha dito que se ela tivesse um filho, ela o entregaria para o Senhor. E esse menino foi exatamente Samuel. Um dos últimos juízes de Israel, o homem que ungiu 2 reis de Israel, mas ele era um homem de oração. O rei Acabe começou a fazer tudo o que era errado. Diz que ele fazia tudo quanto era mal na presença do Senhor. E o profeta Elias se levantou contra ele e disse que durante aqueles anos não haveria chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. Porque eles tinham como de falar que Baal era o rei, era o Deus da chuva, era o Deus da prosperidade, era o Deus que trazia a lavoura, era o Deus que prosperava. E Samuel, e ali aquele homem orou a Deus, e Elias se dobrou ali e provou que não tinha nada de Baal. E só houve chuva, nem orvalho, só houve quando Deus determinou e Elias orou ali novamente. Mas quando Elias voltou e se reuniu com os profetas de Baal, diz a palavra do Senhor que Elias esperou, ele fez um propósito que cada um oferecesse um novilho, e ele mandou que eles oferecessem primeiro. Que a proposta deles era para que oferecesse o holocausto, mas não colocasse fogo. O fogo viria do Senhor. E aqueles profetas de Baal ficaram ali e pularam e pelejaram e se cortaram, mas não houve resposta. Na hora dos cereais, a 3ª hora, o profeta Elias disse: agora chegou a minha vez. E ele reparou o altar que estava em ruína e colocou ali o seu holocausto, colocou a sua lenha, colocou o seu holocausto. E quando ele falou com o Senhor: olha Deus, eu fiz tudo conforme a tua determinação. Agora, Senhor, eu quero que tu me responda com fogo, para que este povo saiba que tu és Deus. E diz a palavra do Senhor que caiu fogo do céu naquela hora e veio a resposta de Deus naquela hora. Veio a resposta de Deus através de uma oração, porque os ouvidos de Deus estão abertos à nossa oração. Os ouvidos de Deus estão atentos à oração daquele que busca. Então é necessário que nós estejamos dessa maneira. Quando o rei Ezequias, está aqui no livro de Isaías, do capítulo 38, ele adoeceu de um ferimento mortal. E o Senhor mandou que Isaías fosse lá e orasse por ele. E ali Isaías chegou e falou para Ezequias, diz: olha, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías se afastou. O rei não falou nada com ele, mas virou o seu rosto para a parede e começou a chorar e colocar diante de Deus que ele tinha andado nos seus caminhos, que ele estava sempre na presença do Senhor.
E antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus mandou que Isaías voltasse e falasse para Ezequias: eu estou te acrescentando 15 anos de vida na tua existência. Então Deus ouve a nossa oração. Em qualquer sentido que nós fizermos uma oração, Deus ouve a nossa oração. Se é pela família, se é financeiro, se é pela enfermidade, Deus ouve a nossa oração. E quando nós oramos e colocamos na presença do Senhor, nós estamos colocando na mão do Todo-Poderoso, daquele que responde a nossa oração. Nós precisamos acreditar que Ele vai responder. E quando nós acreditamos que Deus vai responder, nós precisamos de confiar que vai vir a resposta. Então Deus sabe tudo isso e se agrada, por mais necessitado que nós estejamos. Aí vamos dizer: eu nunca fui numa igreja, eu não conheço Jesus, eu nunca entrei numa igreja. Mas se eu orar ao Senhor, Ele vai me ouvir? Sim, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir e vai responder a tua oração, porque Ele é Deus e ama a todos aqueles que procuram, que o buscam. No livro de Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14, diz assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar diante de mim e orar, eu vou trazer a solução. Eu trago a solução para o problema, eu limpo o gafanhoto, eu quebro todas as barreiras e dou a vitória para aqueles que buscam oração, porque Deus se agrada quando nós oramos ao Senhor. A oração é tão poderosa, a oração é tão importante, que Pedro estava numa prisão, esperando, sem saber o que ia acontecer, porque um dos seus amigos já tinha sido morto. Ele não sabia o que ia acontecer no outro dia. Mas havia uma igreja que estava orando por Pedro, uma igreja reunida que orava por Pedro, e de repente apareceu um anjo do Senhor ali, e tocou no lado de Pedro e mandou que ele se levantasse. Ele estava algemado a 4 soldados, e diz a palavra do Senhor que as algemas caíram. As algemas caíram e ele se levantou. E o anjo falou: pega a tua capa, amarra o teu cinto e calça as tuas sandálias. Ou seja, se prepara que a batalha é grande. E dali eles saíram até uma rua onde o anjo se separou e Pedro viu que não era um sonho, mas sim uma visão que ele estava tendo. E ele foi na casa e quando ele bateu ali, todos estavam orando por ele. Todos estavam buscando ao Senhor. Então, quando nós buscamos ao Senhor, na hora da necessidade, seja ela qual for, seja qual for a dificuldade, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos colocar a nossa necessidade na presença do Senhor, porque Ele é Deus e vai responder. Ele atende a nossa oração, ouve os nossos pedidos e Ele responde. Ele responde porque Ele é Deus. Porque Ele conhece cada um dos que Ele chamou, Ele conhece cada um daqueles que quer chamar, Ele conhece cada um daqueles que estão necessitados. E está só esperando nós abrirmos o nosso coração e pedir para que Ele venha nos guardar, nos livrar e nos dar a vitória. Então esse Deus é o que nós estamos falando dele. É desse Deus aqui que Isaías está falando, que a sua mão não está fechada. Isaías está falando que os ouvidos de Deus não estão tapados. Ele não está surdo para quem não ouça a nossa oração. Ele está pronto para ouvir e estender a mão e decretar a vitória na vida de cada um daqueles que o buscam. Esse é o Deus que nós viemos falar dele nessa noite. Esse é o Deus que nós viemos colocar aqui na presença de cada um de nós, para sabermos que Ele é Deus que guarda, é Deus que livra e é Deus que nos dá a vitória. Esse Deus que nós estamos falando dele, é esse Deus que nós servimos, Ele não mudou. Nós vamos ver, se nós voltarmos na Bíblia um pouco aqui, nós vamos ver homem como Davi, não fazia nada sem orar a Deus. E no dia que Davi foi enfrentar Golias, quando ele falou ali: tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa oração foi que Davi fez antes de enfrentar aquele gigante.
e ele jogou ele por terra ali, com a primeira pedra que ele jogou. Ele não gastou as 5 pedras que ele levou, ele só gastou uma, porque o Senhor estava com Davi. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com você que está ouvindo essa palavra nessa noite. O Senhor está comigo que estou falando essa palavra, para nos guardar, para nos livrar, para nos responder em todas as áreas da nossa vida. Não importa a área que você está necessitado. Se é uma enfermidade, se é na família, se é financeira, seja o que for, coloca na mão do Senhor, porque o Senhor tem solução para todas as dificuldades que são difíceis para nós, mas para Deus, todas elas são possíveis, porque nada é impossível para Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra eu tinha nessa noite. Espero que ela tenha tocado no ouvido, no coração dos irmãos, e que nós possamos aprender que nós que servimos a Deus, a nossa fortaleza é a oração. A nossa fortaleza está no Senhor. E o Senhor se agrada quando nós oramos. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos estar domingo lá na nossa igreja, culto de Santa Ceia. Estamos convidando os irmãos para estarmos presentes ali. E terça-feira, mais uma vez, nós vamos estar aqui também, transmitindo o culto, como nós estamos fazendo hoje. E queremos encontrar com os irmãos domingo ali para nos alegrarmos, para participarmos da ceia do Senhor e podermos receber do Senhor aquilo que Ele tinha para nos entregar. Nós estaremos lá orando, nós estaremos lá colocando a igreja na presença do Senhor, nós estaremos lá orando por cada família, nós estaremos orando por cada um dos irmãos, para que o Senhor venha a derramar e abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora estar orando pelo encerramento do culto. Eu vou chamar a irmã Zélia para fazer essa oração e depois eu estarei só dando a bênção final, bem? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Pai, nosso Deus. Diante de Ti, Senhor, e da Tua presença, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Ele pode tudo e nós não podemos nada, mas Deus é um Deus fiel, Deus abençoador, Deus que prospera, Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta, Deus que nos ama. Por isso, nessa noite eu te peço, Tu vem abençoar a Tua igreja com toda sorte de bênção, dando saúde, dando paz, dando amor e dando alegria. É isso que eu te peço, que Tu venha dar um feriado abençoado, um resto de semana cheio de paz, cheio de tranquilidade, cheio de saúde, cheio de amor, na presença do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.